O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. Os últimos desastres naturais e o que a Bíblia nos ensina. Seja bem-vindo! Hoje vamos refletir sobre um tema que tem chamado a atenção de milhões de pessoas em todo o mundo: os desastres naturais cada vez mais frequentes e sua relação com as profecias bíblicas. Terremotos, enchentes devastadoras, secas prolongadas, incêndios florestais e tempestades intensas têm gerado perguntas importantes. A Bíblia fala sobre esses acontecimentos? Estamos vivendo os tempos descritos por Jesus? Como um cristão deve interpretar esses sinais? Ao longo deste vídeo, vamos analisar diversos textos das Escrituras para entender o que Deus nos ensina sobre esses eventos. Nosso objetivo não é marcar datas nem causar medo, mas buscar sabedoria na palavra de Deus. Veremos que a Bíblia apresenta sinais que antecedem a volta de Cristo e nos convida a viver com fé, vigilância e esperança. Independentemente de quando o fim virá, a mensagem central permanece a mesma. Deus continua no controle de todas as coisas e oferece salvação através de Jesus Cristo. Abra seu coração, acompanhe cada etapa desta reflexão e permita que a palavra de Deus fortaleça sua fé diante dos acontecimentos do mundo atual. Antes de continuarmos, escreva nos comentários: "Eu confio na palavra de Deus", e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre os sinais dos tempos à luz da Bíblia. O princípio das dores. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, 7-8. Após apresentar os sinais que vemos ao nosso redor, é importante compreender o que Jesus realmente ensinou. Em Mateus 24, Cristo alertou seus discípulos sobre acontecimentos que antecederiam sua volta. Entre esses sinais, ele mencionou terremotos, fomes e outras calamidades que afetariam diferentes regiões da terra. Jesus chamou esses acontecimentos de princípio das dores. Essa expressão nos ajuda a entender que tais eventos não representam o fim em si, mas indicam que o mundo caminha para o cumprimento do plano profético de Deus. Assim como as dores do parto aumentam em intensidade e frequência antes do nascimento de uma criança, muitos cristãos acreditam que os acontecimentos atuais apontam para tempos cada vez mais desafiadores. Ao observarmos grandes terremotos, enchentes devastadoras e eventos climáticos extremos, devemos lembrar que Deus continua soberano. Esses acontecimentos não devem produzir pânico, mas despertar nossa atenção espiritual. Eles nos lembram que nossa segurança não está nas riquezas, nos governos ou nas estruturas humanas, mas em Cristo. A mensagem principal de Jesus não era gerar medo, mas preparar seu povo. Por isso, cada sinal deve nos levar a uma vida de maior comunhão com Deus, arrependimento e confiança em suas promessas. Se você acredita que devemos estar preparados para a volta de Cristo, escreva nos comentários: "Eu escolho viver vigilante". A criação geme e aguarda a redenção. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos 8:22. Ao olharmos para os desastres naturais que ocorrem em diferentes partes do mundo, podemos encontrar uma importante reflexão nas palavras do apóstolo Paulo. Em Romanos 8, ele afirma que toda a criação geme como alguém que sofre dores de parto. Essa declaração revela que não apenas a humanidade foi afetada pela entrada do pecado no mundo, mas toda a criação passou a experimentar sofrimento e deterioração. Quando vemos secas severas, enchentes, terremotos, incêndios florestais e outros fenômenos que causam destruição, somos lembrados de que o mundo atual não é o mundo perfeito que Deus criou no princípio. A criação aguarda o dia em que Deus restaurará todas as coisas por meio de Cristo. Entretanto, essa passagem também nos traz esperança. As dores de parto não anunciam apenas sofrimento, elas anunciam que algo novo está para nascer. Da mesma forma, os desafios enfrentados pela humanidade apontam para a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, dor ou sofrimento.
Por isso, em vez de desespero, o cristão deve olhar para as promessas de Deus. O Senhor continua governando todas as coisas e cumprirá seu plano no tempo determinado. Nossa esperança não está neste mundo passageiro, mas na eternidade preparada para aqueles que permanecem fiéis a Cristo. Se sua esperança está em Jesus, escreva nos comentários: minha esperança está em Cristo. Chegamos ao final desta primeira parte da nossa reflexão sobre os desastres naturais e os sinais descritos na Palavra de Deus. Hoje aprendemos que Jesus falou sobre o princípio das dores e que toda a criação geme aguardando a redenção prometida pelo Senhor. Mas ainda existem perguntas importantes que precisam ser respondidas. Será que a humanidade está repetindo os mesmos erros cometidos nos dias de Noé? O que a Bíblia revela sobre os acontecimentos que antecederão a volta de Cristo? Os tempos difíceis que vemos ao nosso redor possuem algum significado espiritual? E, acima de tudo, como podemos permanecer firmes e confiantes em Deus diante de tudo o que acontece no mundo? No próximo vídeo, continuaremos esta jornada pelas Escrituras e estudaremos 3 temas fundamentais. Tema 1: como foi nos dias de Noé? Entenderemos por que Jesus comparou os últimos dias ao período anterior ao dilúvio e quais lições devemos aprender para os dias atuais. Tema 5: grandes tribulações virão. Analisaremos as palavras proféticas de Jesus sobre os tempos difíceis que antecedem seu retorno e como os cristãos devem se preparar espiritualmente. Tema Les: Deus continua no controle de tudo. Mesmo diante de guerras, crises e desastres, veremos que Deus permanece soberano e que nada pode impedir o cumprimento de seus propósitos. O estudo está apenas começando. Ainda há verdades poderosas que podem fortalecer sua fé e ajudá-lo a compreender os acontecimentos do nosso tempo à luz da Palavra de Deus. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24:42. Se você deseja acompanhar a continuação desta série, escreva nos comentários: eu permanecerei vigilante. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer o que a Bíblia ensina sobre os sinais dos tempos.